Fala pessoal, tudo bem? Tô gravando essa live aqui, bruta, sem edição. Na verdade a gente alterou o dia, né? Então a gente estava gravando aos domingos de manhã, alteramos para quarta à noite, às 8h30. E aí agora vai ser toda quarta. Eu ainda tô sem editor, por isso que vai subir bruta a live. Peço perdão se tiver algum erro ou alguma falha. Estou improvisado aqui de casa, porque foi a primeira live que a gente fez na quarta que passou, dia 11, se não me falha a memória. E aí não teve um pedido para fazer ela gravar e poder mais gente compartilhar o conhecimento, né, com mais gente. E aí eu estou fazendo isso aqui agora, improvisado aqui de casa, sem equipamento. Peço desculpas pela sombra que vai dar. Improvisado, mas a gente vai aprendendo e melhorando e aos pouquinhos vamos buscando mais equipamentos. Então o ano começou, a primeira live, a gente vai falar sobre metas hoje, né? Então a gente precisa entender um pouquinho, né, de metas, como fazer. Então o objetivo de hoje é falar sobre metas. E todo ano, né, todo final de ano e todo ano que se começa, junto com ele vem uma nova esperança, né? Então a gente é como se as forças se renovassem. Isso é bom, né? Isso é bom porque tem muita coisa que a gente deixou de fazer ano passado, que aí a gente renova para esse ano as esperanças, né? Só que também, conforme renova essas esperanças, também vem uma frustração daquilo que de novo você não conseguiu alcançar. Mas por que de novo você não conseguiu alcançar? Então, mais importante do que a meta é o método de como você vai alcançar essa meta. Essa meta, basicamente, ela é só um norte, é só nosso objetivo, é só o que você quer alcançar. O mais importante é o método de como você vai fazer isso. Então, é primordial ter um método. Então, a gente, para esse ano, vamos ter um método. Tem algumas coisas aqui que eu vou falar, que é o método SMART. Tem alguns pontos interessantes para a gente aprender, né? Mas o importante é a gente não desistir, né? Então não basta querer vencer, não basta vencer, o importante é querer vencer. Você ter aquela vontade, aquela chama que queima dentro de você, porque o ano é muito longo e junto com esse ano longo vem as dificuldades, né? Vem as dificuldades, vem os dias maus. E a gente precisa ter isso ardendo dentro de nós para que a gente possa caminhar em frente. Caminhar em frente com muita força, para que no dia mal a gente consiga passar por cima e entender que é apenas um dia mal. E que muitas vezes esse dia mal, essa porta fechada, ela gera milagres. E também são milagres, na verdade. Então, portas fechadas também são milagres. Então, a gente precisa aprender com elas. A porta fechada ensina mais do que a porta aberta, né? Então, às vezes a gente fica triste, desanimado porque a porta está fechada, mas não entende o porquê ela está fechada. Ou às vezes ela não está fechada, ela está destrancada e a gente não vira a maçaneta para poder acessar. Então, as metas é importante e para dar um norte, para saber onde a gente quer chegar no final do ano, para que não se frustre igual o ano que passou e teve coisas que você falou que ia fazer e não fez, que se renovou as esperanças para esse ano, mas será mesmo que você vai alcançar? Se você tiver método, sim, eu acredito que sim. Então, o que é esse método SMART? Primeira coisa que é específico, né? Em português seria MART, traduzindo, né? Porque o SMART está em inglês. Em português seria MART. Primeiro ponto é específico. Você precisa ser específico naquilo que você quer. Tem que ter uma riqueza de detalhes. Você precisa deixar muito claro aquilo que você quer. O segundo ponto é atingível. Precisa ser atingível. Então, não pode ser nem medíocre, né, a ponto de não doer, mas também tem que ser desafiador. Você precisa se desafiar. Também não pode ser muito alto para que você não se frustre. Tem que ser atingível. Você dentro da sua meta vai saber o que é atingível ou não. 3.
O terceiro passo é mensurável. A gente precisa saber medir, tem que ter como medir essa sua meta. Por quê? Porque senão vai chegar em dezembro, não adianta chegar em dezembro e você falar assim, vou começar a medir agora. Deu certo ou não deu? Não. É um caminho, é uma construção. Todo dia é um tijolinho. Então você precisa mensurar o seu caminho para a meta. Então, cada um mensura de acordo com o que achar melhor, da maneira que achar melhor, na periodicidade que achar melhor, a cada uma semana, a cada um mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, mas precisa ser mensurável para você saber se você está caminhando em frente. O 4, um plano de execução, precisa executar. Então, tem que ir para frente, tem que ir para campo, tem que saber executar, tem que se preparar e meter as caras. Então, o 4 é executar. E o 5, precisa ter prazo. O prazo é importante para que você assuma um compromisso de que até aquela data as coisas precisam acontecer. Então, tem algumas metas que elas vão transcender esse ano, que não são coisas muito simples de acontecer, como tem outras metas que acontecem muito mais rápido, não precisa esperar dezembro para acontecer. Sua meta pode ser daqui 30 dias, 60 dias, cumprir isso que você colocou. E aí depois você faz uma nova meta, um novo objetivo, e ao longo do ano vai ajustando isso. Então eu vou dar aqui um exemplo simples, tá? Só para que você entenda e encaixe cada um desses pontos. Então, eu vou dar um exemplo aqui de perder peso. Se você quisesse perder peso, um exemplo, se sua meta for perder peso, você pode aplicar isso em qualquer área, tá bom? Qualquer área da sua vida você consegue aplicar. O primeiro ponto que seria específico. Quantos quilos você quer perder esse ano? Bem simples, tem que ser específico. Quantos quilos? Vou dar o exemplo aqui que sejam 12 quilos esse ano, certo? Precisa ser atingível, né? Então, o segundo passo é atingível. Então, quer dizer, 12 quilos daria 1 quilo por mês. Isso é atingível? Isso é inalcançável? Então, não adianta você querer pôr uma meta, eu quero perder 50 quilos esse ano. Pode acontecer? Pode, mas é pouco provável. Então, precisa ser atingível. Mas também você não pode colocar dentro desse exemplo do atingível, eu quero perder 1 quilo o ano inteiro. Então, é sem sacrifício nenhum, né? Você tem 12 meses para perder 1 quilo, é pouca coisa. Então, precisa ser atingível e ser desafiador. Você precisa se desafiar para que isso aconteça, né? Então, vou dar o exemplo aqui que seja 1 quilo por mês. Então, são 12 quilos no ano. Essa é a meta. Lembrando, estou aplicando aqui uma meta de saúde, perder peso. Hipoteticamente, você aplica dentro daquilo que você quer. O terceiro passo é mensurável. Então, nós colocamos aqui 12 quilos por ano, 1 quilo por mês. Tá, mas e quantas gramas por semana? Então, eu tenho que perder 250 gramas por semana. Então, você vê que você consegue medir se você está andando para frente ou não. Você consegue medir isso. E é primordial você saber medir. Porque senão você não sabe para onde você está andando. Você não sabe se você está indo para frente, se você está indo para trás, se você está indo para o lado, se você está alcançando. Senão vai chegar em dezembro e você não sabe se você caminhou para frente ou não. Então o mensurável é importantíssimo. Então você precisa colocar a mensurabilidade nisso para saber se você está andando. E aí você encurta o período disso. Lembrando, 12 quilos era no ano, daria 1 quilo por mês, 1 quilo por mês, 4 semanas, 250 gramas por semana. Então, quer dizer, você consegue se medir por semana. Então, toda semana, se você pesar, você vai conseguir se medir e ver se você avançou. Se você não avançou essa semana, semana que vem você tem que correr atrás daquilo que você não conseguiu avançar. Então, repara que quando você mensura e divide isso, você não deixa para perder os 12 quilos em novembro, de novembro para dezembro. É uma construção. É tijolo por tijolo, tijolo por tijolo. Então, a mensurabilidade é extremamente importante. Até aqui, tudo isso é bonito, o papel aceita tudo. Agora, o ponto 4 é o executar. Se você não mudar os seus hábitos, dentro desse exemplo que a gente está dando, que é de perder peso, nada vai acontecer.
Então não adianta você querer mudar os seus... pôr tudo isso no papel, bonito, tantas gramas por dia, tantas gramas por semana, tantos quilos por mês, mas se você não tem um plano de execução, se você não executar, se você não fazer o exercício, se você não fazer, trocar sua alimentação, então o executar é o primordial aqui, porque você muda, é o como isso vai acontecer. Então, como eu vou fazer para perder peso? Então, várias coisas vão ter que acontecer. Vou ter que beber mais água, vou ter que me alimentar melhor, vou ter que fazer exercícios. E o como, dentro do executar, é o que vai te trazer os resultados acima. E o quinto, é o prazo. Você precisa pôr um prazo. E dentro do exemplo que a gente está seguindo, 12 quilos no ano, se você conseguir perder em 6 meses, por que não? Se você vê que pode. Então, quando você começa a mensurar, você começa a executar, você vai ajustando a sua meta, você vai ajustando o seu prazo. Por que não trazer para frente? Por que não antecipar, se você vê que é possível? Por que não se desafiar um pouco mais? Por que não ir um pouquinho mais além, né? Então, o prazo é importante, porque você tem uma data limite para isso acontecer. Eu vou te dar um exemplo aqui bem legal da falta de preparo que aconteceu comigo. A última oportunidade que eu tive de palestrar foi dia 11 de dezembro. E aí, quando acabou dia 11 de dezembro, eu falei assim, eu já sabia que ia ter uma pausa, né? Só que eu não sabia o dia que voltariam as oportunidades das palestras. O que eu pensei? Eu falei assim, bom, eu já vou montando as palestras, porque eu tenho uma colinha aqui, toda palestra tem uma colinha, né, daquilo que eu quero falar, os pontos que eu quero abordar. E aí eu pensei assim, eu já vou montando, vou deixar várias prontas, quando eu voltar eu estou preparado. Só que não tinha um prazo quando eu ia voltar. E olha que interessante, eu fui deixando acontecer. Esses 30 dias voaram, e aí quando eu fui ver, recebi o convite no dia 9 de janeiro, falando, dia 11, vamos voltar. E aí eu falei, caramba, eu podia ter me preparado, deixei o tempo passar, o tempo voa, se você não tem preparo, o tempo voa. Resumo da ópera, voltei de viagem no dia 10, cheio de coisa para fazer, tendo que apresentar a palestra no dia 11 e com um monte de coisa do serviço atrasado. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que correr, eu tive que dar prioridade nisso, e aí por isso que o prazo é importante. O meu prazo era dia 11, se dia 10 eu não estava preparado, problema meu. Eu tive que me virar nos 30, deixei algumas coisas de fazer, priorizei outras, e aí consegui entregar no prazo. E entreguei a palestra, que foi dia 11, que agora eu estou regravando aqui para vocês no YouTube. Então, por que isso aconteceu? Porque o prazo tem que acontecer. Então, não tem como passar. Eu não tinha como dia 12 eu estar preparado, porque era dia 11. Então, quando você põe um prazo aí na sua meta, você consegue entender que tem que acontecer. Então, vai gerar uma urgência no teu cérebro e você vai começar a correr atrás. Agora, o interessante é que é o seguinte, ao longo do ano, muitas pessoas falam muitas coisas do tipo, eu não tive tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tive tempo, eu não tive dinheiro, hoje o dia foi corrido. São desculpas que acontecem muito no nosso dia a dia, mas na verdade tudo desculpa, essas desculpas são mentiras gourmets que o teu cérebro inventa para te confortar, porque quando você quer, você dá prioridade. Então, eu tive algumas outras coisas para fazer, mas eu tinha que entregar isso, a minha prioridade foi a palestra. 45 minutos antes, eu fui resolvendo tudo que era mais de urgência, de prazo. 45 minutos antes da palestra, eu tinha que resolver isso, eu parei tudo e resolvi. Por quê? Porque eu dei importância para aquilo. Então, tudo aquilo que você não dá importância, você inventa que não teve desculpa. Você inventa que não teve tempo, você inventa que não teve dinheiro, você inventa que não está pronto, que hoje o dia foi corrido, quando na verdade é você que não deu a devida importância para aquilo. Então, quando a gente dá a devida importância, dá tempo. Todo mundo tem tempo. Se você não conseguiu fazer hoje,
faça amanhã. Mas tem que ser sua prioridade amanhã. Porque se não for sua prioridade amanhã, não vai acontecer amanhã, vai ser depois de amanhã. Então, igual a gente estava dando o exemplo da meta do perder peso. Perder peso, se hoje você não fizer exercício, é porque não foi sua prioridade. Porque se for sua prioridade, a primeira coisa no dia que você vai fazer é o exercício. Senão, você não vai fazer. Então, repara como a diferença da prioridade muda tudo. Então, quando você dá prioridade àquilo que você realmente quer, as coisas acontecem. Uma outra dica, para a gente já partir para a parte final. Uma outra dica, a gente coloca às vezes muitas metas, né? A gente abre 10, 15 metas para fazer ao longo do ano. Alguma coisa você não vai fazer. A gente não é bom em tudo, a gente não consegue fazer tudo. Então, uma sugestão seria: enxuga suas metas, enxuga os seus objetivos para esse ano, para que você conclua, para que você tenha foco em concluir. Então, não abra 15, 20 metas, porque você não vai conseguir fazer tudo no final do ano, até o final do ano. Então, enxuga, veja o que realmente é importante, o que realmente é necessário e começa a pôr em prática. Vou dar um exemplo. Ano passado, eu tive a prioridade minha foi aprender inglês. E a minha prioridade era fazer uma aula por semana, todas as semanas. E eu não falhei nenhuma. Esse ano, a minha primeira prioridade é cuidar de mim, fazer exercício. Então, o que eu vou fazer? A minha primeira coisa do dia vai ser fazer exercício. E aí, como é que eu vou mensurar isso? Eu vou fazer 200 dias de exercício esse ano. É o meu objetivo. De 365 dias, eu vou fazer 200. Então, eu consigo medir o que eu estou fazendo. E qual é a minha intenção? Já fazer de cara o máximo possível para chegar nos 200. Por quê? Porque quando eu chegar nos 200, faço 201, 202, vou aumentando conforme eu for conseguindo. Então, por isso que o prazo é importante. Qual que é o meu prazo? O final do dia 31 de dezembro. Tem que dar 200 dias. Se eu ficar sem fazer nada, até faltarem 200 dias por ano, eu não posso perder nenhum dia. Aí eu tenho que me virar, nem que seja meia-noite eu vou fazer. Para a gente finalizar aqui, para vocês entenderem a importância das metas e do método, que é mais importante ainda. A meta é só o norte, o método é o como. Tem um versículo aqui que é Mateus 7,7, que ele diz assim, eu vou ler inteiro, depois eu vou fazer por parte. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Então vamos para a primeira parte. Peçam e será dado. Se você não colocar aqui no papelzinho o que você quer fazer esse ano, você não sabe nem o que você vai pedir. Você não sabe o que você vai pedir se você não pôr no papel. Então peça que vai ser dado, ponha no papel. Busquem e encontrarão. Como é que você vai buscar se você não tem um norte, se você não sabe como buscar? Você pôs no papel, você pediu a sua meta, mas você não sabe como. Não tem como Deus fazer se você não sabe como. Você não vai fazer a sua parte. Então, peçam, ponha no papel a sua meta, o que você quer, o teu objetivo. Peça, busquem, faça a sua parte. Faça a sua parte. Veja como você tem que fazer para alcançar aquilo que você quer. Batam e a porta será aberta. E aqui eu vou finalizar dizendo o seguinte, a porta ela já está aberta. A porta ela vai ser aberta, ela vai ser destrancada. Só que quem vai virar a maçaneta vai ser você. Não vai ser Deus. Deus ele só vai destrancar. Mas você que tem que abrir a maçaneta. Se você não abrir a maçaneta, não vai alcançar o seu objetivo. Vai ser mais um ano que você vai se frustrar. Então, por favor, senta. Nós ainda estamos em janeiro, nós temos muito tempo ainda. Mas o quanto antes se planeje, procure quais são as suas metas, seus objetivos, trace o plano dentro do método SMART, que é o como você vai alcançar, e vai para cima. Vai para cima, porque lá quando você conseguir chegar, você vai ver que a porta estava destrancada, mas você virou a maçaneta e você vai glorificar a Deus por isso. Porque a sua vida vai servir de exemplo para outras vidas. Então eu creio muito que alguns dos seus objetivos vão alcançar outras pessoas. Assim como eu estou tentando te ajudar, você também vai ajudar outras pessoas. Só que você só vai conseguir ajudar outras pessoas através do seu testemunho. Você precisa ser um testemunho vivo para isso acontecer. Então vai para cima, vai em frente, eu acredito em você, eu me coloco à disposição, se você estiver vendo esse vídeo, para tentar te ajudar de alguma maneira. Tá? Aquilo que eu puder fazer, te mandar algum vídeo, alguma coisa, o que eu puder fazer eu me coloco à disposição para que juntos a gente consiga alcançar
um ano melhor e que 2023 seja melhor do que 2022. Para isso eu vou deixar aqui 3 tarefas para a gente finalizar o vídeo. Vou deixar 3 tarefas. Então a primeira é definir exatamente aquilo que você quer para esse ano e aplicar o método SMART. Em português, SMART. Então define exatamente o que você quer e aplique o método SMART. A segunda, elimine as desculpas. Se você não tem tempo, se você não tem dinheiro, se está corrido o seu dia, elimine as desculpas. Começa por aí. Dá tempo, dinheiro não é o principal, dá para começar mais barato, dá para começar de algum jeito. Então elimina as desculpas, ok? Para que você consiga caminhar. O importante é começar a caminhar. E o terceiro, escolha quem vai andar com você. Escolha bem quem é que vai caminhar com você. Você não pode estar nos mesmos lugares que você teve o ano passado. Você tem que mudar de ambiente, você tem que mudar a sua mentalidade, você tem que andar com pessoas que te desafiem. Para isso, você vai ter que fazer um sacrifício de separar algumas pessoas e não andar 100% com elas nesse tempo. Você precisa buscar novos caminhos vão te levar a novas escolhas vão fazer você ter novos resultados. Pessoal, aplica essas 3 tarefas então. Esse foi o vídeo dessa semana. Agora está sendo toda quarta, às 8h30 no Instagram. Depois eu trago aqui para o YouTube a live. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Curte o vídeo, compartilha com alguém que você gostar. Se inscreve no canal, que isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas. Estamos no começo aí, mas se Deus quiser, vamos conseguir cada vez mais alcançar mais pessoas. Um abraço, fica com Deus. Obrigado por ter assistido.